Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de novo começando um episódio do NGCast. Hoje é o nosso episódio de número 17. Então, já faz, sei lá, acho que uns 2 meses aí quase que a gente lançou o último episódio. Eu virei papai de novo nesses últimos tempos, então isso justifica, né, um pouquinho da nossa ausência, mas estamos de volta aqui para mais um episódio. Um episódio muito legal que a gente vai falar sobre golpes digitais e direito do consumidor, várias coisas que a gente brinca, né, são raras, mas acontecem com muita frequência. E para falar disso, a gente trouxe a Raiane Kelly, que é advogada formada pela Universidade Católica de Brasília e sócia proprietária do escritório de advocacia Rocha e Cruz. Além disso, ela faz parte das comissões da OAB do Distrito Federal, dentre outras, né, mas as principais do direito digital e direito do consumidor. Então, a gente vai ter bastante coisa legal para falar aqui hoje. Raiane, muito bem-vinda. Obrigada. Muito assunto, um assunto muito importante. Muitas pessoas vêm sendo vítimas desse tipo de golpe, principalmente depois da pandemia, né? A gente tinha um mundo que não era tão globalizado no meio digital e muitas coisas eram feitas de forma presencial, mas hoje tudo é feito de forma digital, praticamente tudo. Você consegue pagar contas, fazer tudo de forma digital. Então, se tornou um golpe muito fácil de aplicar e eles estão cada dia mais especialistas, né? É legal que você já começou falando uma coisa que eu falo o tempo todo. Assim, acho que a maioria dos episódios ou das contribuições que eu faço de alguma forma falando, eu sempre falo disso. A nossa cidadania hoje ela é exercida de forma digital, né? O dia a dia, ele é digital. Banco, trabalho, tudo. Até a comunicação, né, com os nossos parentes, amigos, é tudo digital. Então, a gente tem uma diferença muito grande do mundo digital para o mundo físico, vamos dizer assim. E muitas vezes as pessoas elas pensam na sua segurança somente no mundo físico. As pessoas têm medo de serem roubadas na rua, de alguém, sei lá, te assaltar, te sequestrar, fazer alguma coisa no mundo físico. Mas é tão mais fácil de acontecer no mundo digital e as pessoas não enxergam isso. E isso me dá uma aflição, né, por trabalhar há tanto tempo já nessa área, ver o tanto de ameaça, o tanto de risco, de golpe, de fraude que tem por aí e as pessoas achando que o mundo digital está tranquilo. Eu então, acredito é bom ver até alguém falando que disso já também. A questão da vulnerabilidade, né? Tem muitas pessoas que elas têm acesso à internet, elas têm acesso ao computador, mas elas não foram ensinadas a utilizar aquilo. Por exemplo, os idosos, adolescentes que estão ali naquela fase, né? Eles já cresceram no mundo digital, mas eles não foram ensinados a como utilizar aquele mundo digital e os perigos do mundo digital. Acho que pouca gente foi ensinada de fato, né? A maioria das pessoas aprende meio que no dia a dia ali, né? Sim. E os idosos, eles são os mais vulneráveis. Quando a gente vê essa questão do golpe de maneira generalizada, é principalmente com idosos. A maior parte dos golpes são em idosos. Porque eles não têm essa facilidade com o mundo digital. Antes eles eram muito preocupados, por exemplo, com o golpe da saidinha de banco. Que o cara sequestrava ele ali, ou ia no caixa eletrônico, abordava tirava, ali durante o processo, né? E hoje já não é assim, né? Um dos maiores golpes que vem crescendo nos últimos 2, 3 semanas é o golpe da transferência por Pix ou do Pix agendado, né? A transferência do Pix, a pessoa transfere um Pix para você, ela te liga e fala, olha, eu transferi errado, engano, tem né? como você me devolver? E aí você devolve. Só que ela e pede pra depois devolver de em outra 30, conta, 40 né? minutos, não, às vezes até na conta dela mesmo, só Na que mesma ela conta? cancela Ela junto faz o ao estorno banco, do Pix, né? ela cancela junto ao banco e aí ela pede, olha, tem como você me devolver? Você devolve. Daqui 30, 40 minutos, quando você vai ver, sai o dobro da sua conta. E o do agendado, que aí a pessoa vai na loja física, agenda um Pix, ela finge que pagou ali na hora. Mostra o comprovante. Às vezes o empresário ele não confere, fala, não, tá tudo certo. E aí, quando vai ver, a pessoa vai embora com o produto e o Pix não cai na conta da empresa. Então, são tecnologias que não só a gente costuma falar, né? As pessoas acham que é só uma certa classe social ou idade que caem nesse tipo de golpe, mas não é. Advogados caem nesse tipo de golpe, não tem classe social, não tem diploma, não tem idade. Qualquer pessoa está vulnerável a isso. Então, a gente tem que se vigiar todos os dias, porque eles estão cada dia mais especializados nisso. Isso que você falou, qualquer pessoa. Acho que é importante a gente focar na pessoa, né? O que está por trás disso, a gente fala muito aqui, a gente chama de engenharia social, né?
Sim. E a engenharia social, ela hackeia a condição humana. Então, se você é uma pessoa, né, você está vulnerável a essas técnicas, né? Sim. Então, mesmo, você falou, um advogado, ou não importa o nível de instrução, o preparo. A gente que está na área de segurança há tanto tempo, eu conheço pessoas da área de segurança que caíram em golpes ou que tiveram algum tipo de problema. Isso acontece porque a engenharia social vai hackear alguma condição humana ali, seja uma ansiedade, né, uma expectativa ali, uma urgência, uma ambição, uma curiosidade. É o que os criminosos vão acabar utilizando, né, para, de repente, apertar o botão certo na pessoa que vai fazer ela cair em um golpe desse, né? Sim, até sobre essa questão da engenharia social, tem um dado aqui da Federação Brasileira dos Bancos, né, que é a FEBRABAN, que só em 2024 os golpes envolvendo engenharia social, né, que são os golpes por meio de phishing, cresceram mais de 70%. Olha aí. Então, é um dado da FEBRABAN. Então, quando a gente olha isso, a gente vê o quanto as pessoas ainda são tão vulneráveis ali no meio, porque aumentar em um ano 70%, de onde está vindo essa falha? É só do consumidor? Ou tem alguma falha também por meio das empresas ou por meio dos bancos? O que os bancos também têm que fazer para se tornar um ambiente mais seguro? Eu acho que a gente tem duas coisas aí, né? Inclusive, essas estatísticas, na maioria das vezes, elas deixam muita coisa de fora também, né? Então, se o que está reportado está falando em mais de 70% de aumento, provavelmente foi até mais, né? Sim. Então, porque muita gente não faz boletim de ocorrência, então, deixa para lá. Tem muita gente que tem vergonha. Tem vergonha de assumir, isso acontece muito mesmo. Olha e fala, eu não vou assumir que eu caí num golpe desse, é vergonhoso. Tem coisa que são valores menores, né? Sim. Porque tem muito golpezinho, que é aquela coisa de R$20, R$30, que a pessoa fala, não vou Nem me dar o atrás. trabalho, não vou reconhecer que eu caí no golpe. E aí é uma importância sempre fazer boletim de ocorrência, porque é com base no boletim de ocorrência que a polícia, né, quem vai investigar ali, até os próprios bancos, conseguem perceber onde que eles estão falhando, o que eles precisam melhorar. E se a pessoa também não faz nada, para o banco é como se nada tivesse acontecendo. Então, é sempre importante fazer boletim de ocorrência para melhorar tudo. Para todos. Sim. Esse lance do boletim de ocorrência é fundamental. Tem essa questão da estatística, né? E eu gostei também que você comentou tanto o lado do banco, poder se proteger ou proteger melhor os clientes. Ou a gente está falando banco, mas obviamente as instituições, né? Sim. Porque não somente no banco que está ali o problema, né? Mas a gente tem quando a gente olha do ponto de vista da segurança, a gente tem de um lado o que as empresas ou as instituições financeiras podem fazer para diminuir as fraudes, igual prevenir lavagem de dinheiro, prevenir fraudes em geral, golpes e qualquer coisa. Hoje em dia tem até o compliance, né, dentro das empresas. E tem o lado do cliente, né, o do consumidor, o que ele pode fazer para se proteger. Porque são perspectivas diferentes, né? Eu, como consumidor, eu quero me proteger para eu não ter um prejuízo. Obviamente, vamos dizer assim, na minha pessoa física. Agora, como instituição, eu também quero proteger o meu cliente para eu também não ter um prejuízo, né? Porque isso depois pode cair em cima de mim. Mas são abordagens completamente distintas, né? E dependendo de como a instituição abordar esse assunto, vai tornar mais fácil ou mais difícil para o consumidor se proteger. Até porque muitas vezes a forma de se proteger é desconhecida pelo consumidor. Então, o cliente ele não sabe que ele pode ativar um segundo fator de autenticação, que ele pode ter uma forma de validar com a biometria, alguma coisa. E na hora que ele não ativa isso e facilita a vida do criminoso, o criminoso, às vezes ele consegue se passar por aquela pessoa e fazer, entre aspas, uma transação legítima. Aos olhos do banco ou da instituição financeira, aquela transação é legítima. Foi o Fabian que fez aquela transação. Mas, na verdade, não foi o Fabian, foi alguém se passando pelo Fabian. Sim. É um desafio enorme. Eu faço sempre uma analogia até com os meus clientes, né? Quando eles passam por alguma situação, que quando a gente ia antigamente para caixa eletrônico, a gente tinha que botar a biometria do dedo, ou a da mão, né? Tinha alguns bancos que era da mão. E eu sempre falo, o seu celular hoje é o seu banco, então você tem que aplicar a autenticação de 2 fatores, você tem que colocar a sua senha de segurança
que não seja igual a outras senhas, porque às vezes as pessoas colocam a mesma senha para e-mail, para Instagram e para o banco. Então, coloque senhas diferentes, coloque senhas que tenham caracteres, né? Dificulte essa criptografia, né? Para que eles não consigam pegar aquilo ali de maneira fácil. E atualize sempre o aplicativo, porque muitas vezes as pessoas não atualizam os aplicativos. E às vezes tem uma atualização de segurança ali daquela empresa, que se você não atualizar, você não está seguro naquele aplicativo mais. E aí é uma responsabilidade sua como consumidor. É você que tem que atualizar sempre os aplicativos, é você que tem que manter a sua senha segura. Óbvio que tem situações, né? Às vezes a pessoa é furtada ou é roubada, e hoje até eles já pedem a senha na hora. Isso também. Então, tem essa questão, mas os consumidores, eles têm que agir de maneira muito rápida. Sim. Então, eu sempre falo, primeira coisa é boletim de ocorrência e notificar o seu banco. Então, faça isso primeiro. Depois, você procura um advogado. Porque, às vezes, a pessoa demora 2, 3 dias, vai procurar um advogado e você pergunta, você fez boletim de ocorrência? Não, não fiz. Você avisou o seu banco? Não, ainda não. E aí já se passaram 48 horas, 72 horas. Já teve transação, Já teve transação, a pessoa já encerrou a conta. E aí fica muito mais difícil de você achar. Porque também tem a diferença que a gente tem que pontuar entre ser um golpe digital e ser um caso de estelionatário. Então, e aí começa aquela discussão que vem crescendo muito sobre responsabilidade do banco. Então, até onde vai a responsabilidade do banco? Isso eu acho que para muita gente fica assim, uma área muito cinzenta ali, né? Porque aí é o que até tem a ver com o que eu estava falando, né? Da área de cada um, assim, da perspectiva de cada um. O cliente, ele tem que garantir a sua própria segurança ali, né, com a senha dele, com os acessos, o celular. Até hoje eu vejo gente que não coloca senha no celular, que acha que não tem importância, que acha que não tem dinheiro bastante, ou que não tem nada a esconder. Mas tem essa segurança do cliente e tem a segurança que o banco tem que prover. O banco ele tem que ter formas de identificar quem é que está fazendo aquela transação, né, para ver se é o fulano, Beltrano, para poder garantir, né, aquela autenticidade e seguir com a transação. Mas como é que fica isso? Sim, por exemplo, o banco, a gente tem, quando você vai fazer uma conta digital, tem uma resolução do Bacen que é sobre aberturas de contas bancárias digitais. Não é a mesma coisa de uma abertura de conta bancária física. Uhum. Então, ela é simplificada. A gente chama de abertura, né, cadastro simplificado. Justamente para ter essa questão mais fácil de você ter... facilidade tornar mais acessível, né? No ambiente digital. E não tem muitas regras para você abrir. O que o Bacen fez? Cada banco vai ter a sua regulamentação. Eu exijo que você peça isso, isso e isso. O resto, cada banco faz o que quer. Então, por isso que se você for abrir conta em determinado banco, ele vai te exigir nome, CPF, foto do documento de identidade, selfie com foto. E tem outras plataformas de instituição financeira que mal pede seu nome, CPF e e-mail. E aí, nessa questão, é uma falha dentro do nosso sistema financeiro, Sim, porque deveria ter uma regulamentação um pouco mais exigente. Mas não até formas de validar também esses dados, Sim. Porque a gente ainda tem muito, até em bancos grandes, né, bancos relacionados ao governo, a gente tem casos de contas falsas que são abertas, né? Então eu pego um documento com a sua foto e tal, mas com outro nome, ou com o seu nome com outra foto, né, para eu poder fazer uma biometria. E é aí que a gente consegue, você tocou no ponto, é aí que a gente diferencia o golpe do digital para o estelionato. Tem um caso muito emblemático que ficou famoso aqui no STJ, que foi julgado em janeiro, agora de 2025, que a pessoa era um estelionato. Não era um golpe digital, mas em forma de estelionato. A conta, o CPF, era tudo do estelionatário. Como que o banco vai saber quem é estelionatário? É diferente de você pegar o CPF de alguém que já faleceu e utilizar para abrir uma conta falsa. É diferente de você utilizar o CPF de outra pessoa, utilizar o CPF, mas documento de outro para abrir uma conta falsa, e aí o banco tem responsabilidade. Mas ele permitiu isso. Porque ele permitiu, ele não verificou se aquela pessoa estava realmente abrindo aquela conta. Mas num estelionato, às vezes é a pessoa mesmo. Ela, estelionatária, ela bota o CPF dela, o documento dela, tudo é dela. Não tem uma laranja envolvida ali, Não tem né? um laranja envolvido, só que ele é um estelionatário. Então, do mesmo jeito que ele abre a conta, ele aplica um golpe,
que foi esse caso, né, o caso concreto mesmo, foi um golpe de leilão falso. O rapaz, ele pagou um boleto no valor de R$47 mil, e aí, depois de uns dias, ele percebeu que caiu num golpe. E aí ele processou a instituição financeira que emitiu o boleto. Ele não processou nem o banco dele, ele processou a instituição, porque ele falou que era um boleto de estelionatário, era um boleto falso. E aí o STJ entendeu que não, que o banco não era responsável. Que, no máximo, poderia, né, ter sido utilizado uma analogia ali, se ele não tinha aquele padrão de gastos contra o banco dele. Porque aí o banco dele ia ver, nossa, ele nunca fez uma operação nesse valor, em forma de boleto, vou entrar em contato para ver se é ele mesmo. Mas não foi nem contra o banco dele. Então, o outro banco, ele não tinha nada de errado no cadastro. Era um cliente normal que fez uma conta, abriu, e aí o banco não pode ser responsável por isso, né? No entendimento do STJ. Mas aí, nesse caso, também, pelo fato de não ter um laranja envolvido, não é mais fácil de chegar no estelionatário? Como que chega no estelionatário? Porque eles somem. Você não acha endereço, você não acha nada. Às vezes ele pode ser até aqui do país, mas já está em outro país. Uhum. Então, é muito difícil você conseguir. E aí, a importância do boletim de ocorrência. Porque com o boletim de ocorrência, se ele não deu golpe apenas em uma pessoa, com certeza várias pessoas caíram. E aí, se todas as pessoas fazem o boletim de ocorrência, a polícia ela consegue ter essa investigação, essa dinâmica para chegar nele de alguma forma. Esses casos desses leilões de veículos, nem sei como é que está hoje em dia, mas acontecia bastante algum tempo atrás. Até algumas pessoas me procuraram também algum tempo atrás, falando que tinham interagido com esse tipo de situação. Até porque, geralmente, aí o pessoal atribui isso ao mundo digital, porque esses leilões, né, que não eram leilões, eram falsos, mas eles aconteciam em sites. Né? E aí, que eram muito parecidos com os verdadeiros, né? Exato. Muito parecidos. Então, envolve uma questão também de um phishing ali, que está no meio do digital, mas que a pessoa acaba caindo, né, por outras questões, né? Porque o site está ali, mas o site não tem nada demais, assim, não tem nada de malicioso no site, além da intenção dele. Normalmente é a pessoa que vai atrás, né? Também tem essa diferença, é a pessoa que vai atrás. É diferente de quando o golpe vem até você. Então, é mais difícil ainda você conseguir responsabilizar um banco numa situação dessa. Porque, óbvio que a gente, como consumidor, a gente quer ser protegido a todo custo. Uhum. Né? É o interesse do consumidor que tem que ser protegido. Mas, se a gente começar a relativizar isso de maneira a colocar todas as instituições financeiras sempre culpadas, a gente vai começar a ter aberturas muito difíceis de entendimento dentro do Poder Judiciário. Isso é um perigo. Porque as instituições financeiras vão começar a dificultar a todo custo para abrir qualquer conta. Então, às vezes, até você... Vão se defender demais, né? Vamos dizer Exato. Assim. Já passei por situações de eu mesmo querer utilizar, há muitos anos atrás, antes de 2020, querer utilizar para comprar um produto que era de um valor mais alto e eu tinha conta em determinado banco que era mais rigoroso e o dinheiro sendo meu, eu na loja, eu ligando para o meu gerente, o dinheiro não era liberado. Então, se a gente começar a ir para esse caminho de, a todo momento, responsabilizar todas as instituições financeiras, a gente pode voltar para esse cenário. E a facilidade que a gente quer do digital pode acabar. E aí as pessoas não vão também querer. Elas querem a facilidade com segurança. Mas então as duas partes têm que fazer tudo, né? Eu acho que achar esse balanço que é um desafio, né? Porque, de fato, é também uma coisa que a gente sempre fala aqui na área de segurança. A facilidade, ela é boa para você e para o bandido, né? Porque, tipo assim, se você não bota senha no seu dispositivo, é fácil. Você abre ele ali, já está tudo pronto ali. Só que se o seu celular, o seu dispositivo, qual que for ali, cair na mão de um criminoso, vai ser facinho para ele também. Então, encontrar esse balanço, né, esse equilíbrio entre a facilidade do digital, das novidades ali, das novas tecnologias e uma segurança adequada que me permita, né, ter uma condição de uso, né, adequada, mas segura, né? Sem dentro exageros. Eu e alguns outros colegas, a gente anda conversando muito sobre essa questão do que a gente chama informalmente entre nós de golpe de ambição. Então, muitos dos golpes são por conta das pessoas quererem ali
dar uma desperto, né? Como a gente fala assim popularmente, né? Ela obter alguma vantagem muito grande. E aí, quando ela percebe, ela caiu num golpe. Então, a gente sempre fala, desconfie de ofertas muito grandes, de coisas muito grandes, porque isso não existe. Nesse caso mesmo do rapaz do falso leilão, o carro era avaliado num valor 70% menor do que o de mercado. Por mais que seja um leilão, isso é impossível. Alguma coisa Tem tá alguma errada, coisa né? errada. É a mesma coisa de... Às vezes você coloca ali no Instagram, né? Tem uma oferta ali de iPhone, que aqui no Brasil é caro, A né? fortuna, né? E aí a pessoa está anunciando por 3 mil, 4 mil reais. E tem gente que cai. E você fala, não tem como. Um celular valer 10 mil reais a A menos. conta não fecha, né? Mas Então, é quando aquela parece questão da que é bom ambição. demais para ser verdade, porque geralmente é porque não é verdade, né? Exato. E as pessoas continuam caindo. Mas é o ponto da engenharia social. É, De novo, não é para uma questão de nível de instrução. Não é para chegar e falar que fulano não estudou, fulano é burro, fulano é qualquer coisa. Não é. É uma questão ali que às vezes a pessoa tem talvez uma ganância, alguma coisa assim, que foi atiçada, né? Por aquela situação que foi uma engenharia social, né? Foi algo construído para pescar a pessoa ali, né? E dar certo. Não, eu nem ia comentar isso aqui, mas eu mesma fui vítima de um golpe Opa, agora... em 2020. Agora começa a ficar bom. Em 2020. Meio da pandemia, eu tendo que fazer ali um home office rápido para continuar trabalhando, né? Porque tudo fechado. E fui pesquisar a cadeira confortável. Nossa, devia estar tendo um monte. Aí né? achei uma cadeira. E eu pesquisei, olhei, eu juro, olhei tudo. Olhei site para ver se o CNPJ estava ativo. Entrei em contato com a central de atendimento. A central de atendimento me respondeu de forma super educada. Eles são muito bons. E a cadeira game, eles falaram, não, tá em promoção, porque é a inauguração da loja e tal. Eu pesquisei, tava tudo certo. Olhei, varejo, R$500. Eu deveria ter desconfiado, eu sei que eu deveria. E principalmente quando eu falei, eu vou pagar em cartão. Não, a gente só aceita boleto e Pix. E eu ainda assim falei, pandemia, né? Quando a gente olha depois, né, a gente fala, putz... Não, e eu entrei em contato, quando era para chegar, não chegou. Eles me responderam. Calma, tá chegando. Vai chegar. E até o dia que eles me bloquearam, aí eu percebi que eu caí num golpe. Então, por isso que eu falo, não tem diploma, não tem classe social, não tem nada. Todo mundo tá vulnerável. E aí eu falo, eu mesmo caí nesse golpe da ambição. Porque eu sei que uma cadeira gamer não custa R$500. Eu poderia ter desconfiado. Mas... E aí eu falo, gente, não tenho vergonha. Não tenho. Todo mundo pode passar por isso. Eu fui lá, fiz meu boletim de ocorrência. Adiantou? Não, mas a estatística tá lá. Não adiantou para mim, né? Isso. Mas a pra estatística tá lá. Como um todo, né? Então é importante. E é até bom que as pessoas veem que eu também caio. A gente, assim você não erra duas vezes, né? Exato. Você errou a primeira ali, aí você fez a coisa certa, que é fazer o boletim de ocorrência. Agora também eu só compro em sites que eu conheço. Não adianta que eu não compre em outros. E a gente só controla até certo ponto, né? Então, sim, dependendo, você faz tudo direitinho ali, como na sua situação, naquele momento você fez, né? Pesquisou e tal, e acabou caindo. Eu acho que a conscientização, né, de que você pode cair é a melhor arma sim. Contra esse tipo de situação, porque faz com que você esteja sempre com a orelha em pé, que você esteja sempre desconfiando. Eu costumo brincar quando eu dou treinamento para as empresas, eu sempre começo falando, se alguém puder hoje sair daqui um pouquinho mais paranoico, já ganhei meu dia. Meu objetivo é deixar as pessoas um pouquinho mais paranoicas, porque essa brincadeira, né, de paranoia é o que vai fazer as pessoas desconfiarem mais, e é o que a gente usa aqui, né, que a gente fala na dúvida não clique, para evitar. Então, de fato, tirar o pé do acelerador, não correr demais ali com as coisas. E ainda tem a questão... cair sempre faz a gente ficar atento, tem a questão, né, dos dados, né? O que na época mais me preocupou foram os dados, porque eles pediam no cadastro todos os meus dados. Putz, Então, além do dinheiro ali que eu perdi, eu falei, gente, meus dados, eles tinham meu CPF, eles tinham meu nome completo, eles tinham meu data de nascimento. E eu tive que entrar em contato com várias empresas, bancos, informando que eu passei por aquilo e que se acontecesse algo, não era eu. E até hoje eu vigio meu nome. É importante. Porque já tem anos, mas a gente tem que ficar atento, né? Essa questão de vazamento de dados, às vezes você mesmo vaza o seu dado.
Às vezes, muita frequência. Às vezes no Instagram, eu vejo muita gente vai tomar tendências, vacina, né? e aí posta lá a foto da identidade com cartão de vacina, todos os seus dados ali. Posta a placa do carro. Se a pessoa der um Google na sua placa do carro, às vezes ela acha seu nome, acha todos os seus dados. Então, às vezes a gente cobra muito das empresas, das instituições financeiras, que meus dados, mas às vezes você mesmo está vazando seu dado. Exato. Sempre falo, já pesquisaram o nome de vocês? Entre parênteses no Google? Essa é uma prática muito recomendada, que a gente se surpreende quando faz isso. Não, eu perguntei assim para uma colega minha, ela foi pesquisar, tinha até a localização da casa dela no Google. Olha aí. Eu falei, agora você entra em contato com o Google pedindo para retirar os seus Remover dados sensíveis. Então, são coisas que a gente tem que se vigiar todos os dias na internet. Com certeza. A gente pode até fazer uma brincadeira para o pessoal que está ouvindo a gente. Você que está aí agora, dá um pause aí, vai no Google, pesquisa seu nome entre aspas, e aí depois você posta o resultado. Não, brincadeira, não posta nada não. Mas você vai ver o que tem aí e aí você pode tomar uma ação a respeito disso. Pode pedir para tirar. De repente você entra em contato com o Google, faz uma solicitação de remoção de pesquisa lá, de resultado de pesquisa, ou você vai no site que está com seus dados e pede uma remoção. Agora, essa prática de monitorar o seu nome, os seus cadastros, é muito importante, porque tem formas de fazer. Tem o Registrato, que é do próprio governo, né, para você ver onde que você tem conta em banco. Tem o próprio GovBR, que você consegue ver empresas no seu nome. Tem várias coisas. É importante, porque no Brasil, hoje, praticamente todo mundo tem dados vazados. E tem uma galera que fala, meus dados já são vazados, então por que eu vou me preocupar com isso? Fica outra dica aí para quem está ouvindo a gente. O seu dado já está vazado, garanto isso para você. Porém, o seu dado não está sempre atualizado. Às vezes, o seu endereço era da casa que você morava há 2 anos atrás, quando teve vazamento. Aí você fica postando por aí, você atualiza os seus dados vazados constantemente. Isso para os criminosos é uma beleza, Não, né? Porque vão usar o dado atualizadinho contra você. Eu vou até mais longe. Tem muito cliente que fala, doutora, mas eu não tenho dinheiro para nada. Se a pessoa... Onde é que ela vai arrumar meus dados? Eu falo, olha só, aqui eu trouxe até outro dado. Do Serasa, em 2021, mais de 220 milhões de brasileiros foram colocados à venda os dados na Dark Web. Olha aí. Porque foram vazados do próprio Serasa. Então, quando a gente vê isso, até você que tem algum problema, né, financeiro, que tem um nome ali sujo, você também está vulnerável. Né? Ainda vai ganhar mais uma, né? É complicado. Então, o Ministério da Saúde também, em 2021. Isso aqui tudo você consegue no Google. 2021, 243 milhões de brasileiros foram expostos também. Usuários do SUS. A estatística que a gente brinca é que tem mais dados vazados do que pessoas vivas no Brasil hoje. Porque já tem um monte de dados de pessoas que já faleceram que foram vazados também. Então imagina, iFood, né? 2022. Quem não tem conta no iFood? Pois é. Todo mundo tem conta no iFood. Também teve vazamento de dados. E o mais emblemático, que aí muita gente falava no meio do varejo, né? Uhum. As empresas de varejo, Renner, C&A, Riachuelo, que elas não... Como que iam vazar dados? E aí veio a Renner em 2021 e teve um ataque que derrubou o seu e-commerce por vários dias e os dados todos foram vazados. Todo mundo que tinha dado naquela plataforma. Então, assim, se você está na internet, você está sujeito a isso. Com certeza. E aí as pessoas elas têm que vigiar realmente suas contas, seu nome... E não se preocupar somente com instituição financeira, porque às vezes você é golpe de um ali, né, dentro daquela instituição financeira, mas o seu dado foi vazado por uma outra empresa. E a gente volta. Como que eu vou responsabilizar, às vezes, uma instituição financeira se não foi ela nem que vazou o dado? Se o golpista ele teve acesso por outra plataforma. Então, a gente tem que balancear isso. Até onde vai a responsabilidade da instituição financeira, até onde vai a responsabilidade do consumidor. Porque todos têm responsabilidades, têm direitos e deveres ali a cumprir. Muito importantes, né? Muito. Sabendo desse cenário, aí de novo, né? Não dá pra gente correr para as cavernas e se esconder e desconectar da internet. É uma realidade. A gente está aqui hoje, a gente usa as coisas no mundo digital. Então, não dá para eu me fechar e abandonar isso. Então, eu tenho que jogar com isso. Eu tenho que saber que o meu dado, ele
no Brasil ele já foi vazado, mas assim, na prática, você tem que sempre saber que o seu dado vai ser vazado em algum momento. Você tem que contar com isso, que aí, de novo, a questão da conscientização, você passa a ter essa consciência de que o meu dado está vazado, ou ele vai ser vazado, logo ele vai ser utilizado contra mim de alguma forma. Numa fraude, num golpe, num ataque, e eu preciso me proteger. Então, eu me responsabilizo por isso, em me defender e me proteger. Isso é importante. Sim. Agora, por outro lado, as instituições financeiras, as empresas como um todo, elas também têm que ter essa consciência e essa noção de que eu posso sofrer um incidente, eu posso ter um vazamento de dados, eu vou me proteger para isso não acontecer, mas os dados dos meus clientes são vazados e podem ser utilizados de forma indevida na minha plataforma. Como é que eu faço para garantir que o que está chegando, de fato, é do cliente e não de um estelionatário, um criminoso, um fraudador de alguma forma, né? Dentro das empresas, assim, o que a gente normalmente sugere, né, é que peçam documentos que comprovem. Sabe, não sei se você já fez algum tipo de cadastro assim, que às vezes eles pedem a foto do seu documento de identidade ou algum documento com foto, mas uma selfie, você segurando. Então, a empresa ela pode pedir aquilo, é um direito da empresa e é uma forma de resguardar tanto ela quanto o cliente. Porque se um terceiro for utilizar o seu documento, ele não vai conseguir fazer uma selfie e demonstrar que é ele mesmo. Então, esse é um meio que muitas empresas estão fazendo já. As instituições financeiras, a maioria já está fazendo digitais, isso. Acho que todos fazem isso, né? É uma forma muito eficiente que as empresas têm. Eu acho que é uma das maiores. E facilita também a questão da biometria depois. Né? E como eu sempre falo, no ambiente virtual, a maior defesa que tanto a empresa quanto os consumidores têm é a informação. Então, você tem que ser bem informado de quem é seu cliente e o seu cliente tem que ser bem informado do que ele está fazendo dentro daquela empresa, de quem é aquela empresa e como que ela funciona, né? Hoje, a gente tem, com a LGPD, obrigações das empresas que têm, por exemplo, o site. É obrigatório que tenha lá na nota de rodapé as políticas da empresa, os termos de uso da empresa. Leia. Por mais que seja difícil, ninguém lê. Ninguém lê. Você entra no site, a partir do momento que você entra lá e clica em aceitar, estamos coletando cookies. Você clica em aceitar, você já está permitindo que ele tenha acesso a tudo que você faz ali. E ele está te avisando, porque a LGPD hoje obriga que você avise. Então, a empresa está te avisando. A gente tem até dentro do direito digital, a gente tem o Visual Law e o Legal Design. Então, são formas de escrever essas políticas de maneira que o consumidor não se sinta cansado em ler. Difícil. Por exemplo, se você entrar no site do Boticário, você vai conseguir ler. Porque vem como se fosse um PowerPoint bonitinho, desenhadinho. Legal. Então, fica dinâmico. E muitas empresas estão começando a fazer isso, para ver se os consumidores começam a ler as suas políticas. Porque, às vezes, o consumidor não lê e depois fala, mas eu não permiti. Não, você permitiu. Na hora que você clicou em aceitar ali, você permitiu. Às vezes, não precisa nem clicar no aceitar, né? Só de você ficar usando o site, você concorda com aquilo. Tem gente que só fecha a caixa e continua usando. Então, os termos de uso vem escrito. Se você não aceitar, mas continuar utilizando a nossa plataforma, é um aceite. Sim. Então, é informação. As pessoas terem informação, ter o devido cuidado de onde clicar, do que aceitar, tomar cuidado com essa questão da ambição, desconfiar de tudo na internet. Nada, como aquela frase antiga, quanto a oferta é muito boa, o santo desconfia. Então, bote um alerta, está muito bom e você está falando, é irresistível, vou comprar. Deixa para o dia seguinte, pensa melhor, vê se é isso mesmo. Pesquisa em sites confiáveis, compare preços. Né? Ontem eu até estava vendo que agora o ChatGPT ele vai facilitar essa questão de compra comparando preços. Falei, é mais um meio dos golpistas conseguirem aplicar ali, né, os golpes digitais. Então, você tem que ter muito cuidado. Utilize a plataforma com parcimônia. Pesquise, vai no Google, volta. A parcimônia é o grande segredo. E essa questão, de novo, que eu chamei, né, brincando de paranoia. A gente tem que ter esse cuidado, né? De novo, você falou, é uma coisa antiga já, que a gente falava desde antes de existir a internet. Mas é o que funciona, né? Porque golpe, fraude,
enganação, isso existe desde que o mundo é mundo, né? Então, só que hoje você tem plataformas que facilitam muito, porque você não tem esse contato, né, olho com olho ali. Você não está vendo a pessoa que você está interagindo. Você está vendo um site, o site ele é bem feito, ele é construído de forma a transmitir uma autoridade, eles vão falsificar depoimentos, vão falsificar avaliações, até pesquisa no Google eles vão falsificar. Então, Sim. Tudo E hoje é muito forjado, fácil né? montar site. É a coisa mais Com fácil IA, que principalmente, né? É muito fácil. Você já compra o layout ali todo pronto. Você só Os coloca templatezinhos, cor, tudo alguma pronto. coisa ali e pronto. Então, as pessoas às vezes acham que é uma coisa muito difícil. Nossa, se essa empresa tem esse site é porque ela é confiável. E não é. É muito fácil você montar um site de máscara O ali pessoal pra acha que aquele enganar. cadeadinho garante que o site é seguro, que é o cadeadinho que aparece do certificado, do HTTPS, que não tem nada a ver com essa segurança que a gente está falando aqui. Mas agora a gente falou muito assim, a gente falou de coisas de como se defender, a gente falou também um pouco ali a questão do direito, né, de um e do outro ali, né, direitos e deveres do consumidor e das empresas. Agora, no caso do consumidor ter caído no golpe, né, qual você comentou lá, comprei a cadeira gamer por R$500, não recebi. A gente já falou várias vezes aqui, né? Faz o BO, que é a primeira ação ali, né? Para até, no caso de ser uma fraude que vai ter acesso à tua conta do banco, alguma coisa assim, você já meio que avisa que a partir de agora já teve um golpe ali, talvez você não se responsabilize mais por aquelas transações, né? Agora, o que o consumidor deve fazer, quem que ele deve procurar, né? Quais são os direitos do consumidor, né? O que a gente pode falar sobre isso? Só para esclarecer, por que a gente pede para fazer o boletim de ocorrência primeiro? Porque quando você vai avisar a instituição financeira, muitas vezes, se você não tiver um boletim de ocorrência, ela não aceita a sua contestação daquela transferência. Né? Então, você tem que ter primeiro o boletim. E hoje é tudo digital, pelo menos aqui no Distrito Federal, né? Você entra no site da Polícia Civil e se não for um golpe com grave ameaça, violência, você consegue fazer online mesmo, na mesma hora. E aí você, com esse boletim, notifica a instituição financeira. O importante, guardar todos os prints, né? Tudo que você tiver de print, de conversa. Evidências em geral ali, evidências, né? Tudo. Foto. Foi um anúncio no Instagram. Vai lá e tira print. É do patrocinado. Tira print do patrocinado. Todas as provas que você obtiver ali. E aí, depois disso, sim, você vai procurar um advogado, né, de sua confiança, para ver o que vai poder ser feito. Se você vai poder entrar ali contra a instituição financeira, caso ela não entre com, né, não concorde com a sua contestação. Então, você pode entrar contra a instituição financeira. O advogado ele vai poder te direcionar se foi um golpe financeiro ou se foi um estelionato, porque também, se foi um estelionato, é um boletim de ocorrência de estelionato. Uhum. Então, são coisas diferentes. E aí, o estelionato é na parte criminal. Então, aí é normalmente com um advogado especialista em direito criminal. Agora, se for um golpe financeiro, aí é a defesa do consumidor. E vai entrar com a ação se nada resolver. Muitas vezes, né, tem algumas divergências, mas, em regra, a instituição financeira ela tem que te proteger. Então, são casos muito específicos, e aí são esses que são divulgados, assim, em massa, que a instituição não é responsável por aquilo. Mas, por exemplo, nesse que eu dei o exemplo no início, né, de janeiro, do golpe do falso leilão, não foi considerado que o banco era responsável justamente por essa questão que não foi o banco que vazou o dado. Era um estelionato. Então, o advogado ele vai saber manejar aquilo ali para ver o que vai ser melhor para você. As indenizações não costumam ser tão altas. Então, às vezes, o que a gente consegue fazer é devolver o dinheiro, né, o valor, o estorno do valor. Mas indenização por danos morais aqui no Brasil não anda sendo muito alta. Entendi. A média chega de, assim, no máximo R$5.000. Então, às vezes, para uma pessoa que teve um desgaste absurdo, a gente acha pouco. Mas é o que vem sendo aplicado até pelo volume que tem de processos nesse sentido. Então, eu acredito que pela quantidade de processos que tem sobre isso, a tendência é que se diminua a indenização por dano moral. Porque imagina, né, se coloca dano moral altíssimo para todo mundo. Né? Então, quanto mais processos sobre aquilo, provavelmente menor vai ser o valor do dano moral. É igual
alguns anos atrás, a gente via indenizações muito maiores. E hoje é como se fosse banalizado. Que é mais corriqueiro, né? É. Acontece toda hora. Então fica mais banalizado. Mas os passos são esses. Dentro do digital não tem tantas coisas a se fazer depois que você foi vítima. É boletim de ocorrência, juntar as provas e aí procura um advogado para ver o que você vai poder fazer. Para a gente pegar mais um exemplo, assim, uma coisa que acontecia muito, acho que agora deu uma diminuída, mas acho que ainda acontece bastante, é o famoso golpe do WhatsApp, né? A galera tem duas variações, né? Tem uma que, de fato, a pessoa consegue, o criminoso consegue pegar o seu WhatsApp. Muita gente fala, clonaram meu WhatsApp. Assim, não clonaram o seu WhatsApp. Eles conseguiram, entre aspas, sequestrar o teu WhatsApp, né? Eles acessaram a sua conta e eles pegam as últimas conversas que você tem ali e eles interagem com essa galera. Às vezes é familiar, amigo, e pede um Pix ou pede para pagar um boleto, alguma coisa assim. A outra variação é que a pessoa pega um número aleatório, coloca seu nome e sua foto, que ela pegou lá no Facebook, Instagram, qualquer coisa assim, e interage com pessoas também que elas já têm os dados que são amigos ou parentes, né, da vítima. O resultado acaba sendo o mesmo, né? Porque algumas pessoas vão acabar fazendo a transferência. Nesse caso, o que a vítima poderia fazer? Porque, no caso, a vítima é quem está caindo no golpe, que está pagando a grana. A vítima são os dois, né? Uhum. Tanto você que teve ou seu WhatsApp clonado ou alguém se passando por você, né? A gente tem... E aí eu não sou criminalista, mas, de maneira geral, assim, tem o crime de falsa identidade. Então, Entendi. se tem alguém se passando por você, isso é crime. Aí você já faz o BO também. Exato. Igual essa minha colega, que eu comentei antes na nossa conversa informal. Hoje ela me ligou e ela falou, olha, clonaram meu Telegram. E aí eu olhei assim, realmente eles pegaram o número dela mesmo e estavam se passando por ela no Telegram. Conseguiram ativar o número dela em outro dispositivo, provavelmente. Exato. Então, assim, eu falei para ela, boletim de ocorrência. E aí tem essa outra variação, que é outro número, mas as pessoas usam o seu dado. Então, também isso é crime. Então, também faço boletim de ocorrência. Ah, não, mas eu já avisei todo mundo, ninguém... Tá tudo certo para mim. Faça boletim de ocorrência. Porque alguém registrou esse número. E aí, você, com o boletim de ocorrência, a polícia consegue investigar ali de onde que veio esse número, de onde veio esse cadastro. Hoje tem a delegacia, né, de crimes virtuais. E eles são focados somente nisso. Então, eles conseguem rastrear ali pelo IP de alguma forma, né? Notifica a empresa de telefonia para ver de onde veio esse cadastro, se é um cadastro verdadeiro, porque às vezes também eles fazem com cadastro falso. Agora, esse quando usa um número, um outro número e pega a sua foto e seu nome, geralmente eles fazem o mesmo número para várias pessoas diferentes, né? Então, hoje ele pega lá e bota o número falando que é a foto e o nome do Fabian. Amanhã eles pegam da outra pessoa. Às vezes nem amanhã, às vezes é no mesmo dia. Depois que ele já interagiu e viu que não vai ganhar nada ali, teoricamente, dos meus contatos, ele já muda a foto, muda o nome. Então, acho que fazer o BO também, como vai o número do telefone... Sim. A polícia consegue ir atrás do operador e vai ver lá que tem vários Às BOs vezes no até mesmo consegue número. bloquear o número de alguma forma e verificar de onde que vem, né? Porque tudo que a gente faz também na internet, não adianta a gente achar que eles não conseguem ser rastreados de nenhuma forma. Óbvio que tem alguns ali que utilizam, né, o VPN para não... Que dificulta, né? Mas dificulta. Essa história de anonimato total Mas quando tem vários boletins e imagine, se um número tem 100 boletins de ocorrência. Por que eles não vão dar golpe só em um? É porque as pessoas pensam que é só com elas. E não é. Às vezes aquela mesma pessoa está aplicando ao mesmo tempo em outras 100. Se 100 fizer boletim de ocorrência, facilita até o trabalho da polícia. Com certeza. E é benéfico para todo mundo. E não muda. Assim, na questão do consumidor, se a pessoa achar que foi um vazamento de dado vindo do WhatsApp, por exemplo, foi o WhatsApp que vazou meu dado e por isso que tiveram acesso ao meu número. Aí tem que fazer também o boletim de ocorrência para ver se realmente houve vazamento de dados por conta dessa empresa, para entrar com um processo contra a empresa, né? Teve um caso muito conhecido mundialmente, que foi o do Facebook, em 2018. E teve gente até 2 anos atrás procurando advogados querendo entrar contra o Facebook porque foram vítimas, né, dos seus dados na Dark Web e tiveram prejuízos financeiros até altos, às vezes. Sim. Então, não é porque a empresa é grande, como a Meta, como o Facebook, como o WhatsApp ali, que elas são imunes.
Não, pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, às vezes as pessoas olham algumas decisões isoladas ali no tribunal e acham que o tribunal está sempre contra o direito do consumidor. E não é assim. São diretrizes muito determinadas. O que não se pode, né, como a gente estava falando anteriormente, não se pode banalizar. Colocar as empresas e as instituições ali sempre como as culpadas. Sim. Mas acontece que muitas vezes elas também fizeram ou deixaram de fazer alguma medida de segurança que acabaram causando prejuízo ao consumidor de alguma forma, seja financeiro ou não. Acho que o problema é que a gente vê na área de segurança muita gente negligenciando a segurança. Aí, quando eu digo muita gente, muita empresa. Principalmente empresas que estão começando. Fala, não, agora eu não preciso me preocupar com isso. Primeiro eu preciso crescer minha empresa, eu preciso vender mais, eu preciso conseguir clientes. Depois eu me preocupo com a segurança. Aí você vê as startups, você vê às vezes até as fintechs fazendo esse caminho de primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Que tem a trend, Sim. né? Na área de segurança nem sempre não, isso não é indicado. Porque uma vez que o dado foi vazado, você não consegue voltar atrás. Até a reputação da empresa está em jogo. Isso, e tem a questão da reputação. Uma vez que você comentou aí da Renner, teve caso da Americanas, teve várias empresas, o impacto que elas têm depois de um incidente desse é enorme. Até o caso recente da XP também, eu postei lá no Instagram e eu vi gente falando, que me respondeu lá falando, eu recebi a comunicação da XP que meus dados tinham sido vazados, eu tirei todo o meu dinheiro que tinha lá, meus investimentos, tudo eu tirei. Pela situação do incidente que tinha acontecido, não era necessária essa ação, né, de tirar todo o dinheiro assim. Mas a pessoa se sentiu mais segura fazendo isso. Olha o prejuízo que a empresa tem, né, se muita gente fizer isso. Então, essa questão da segurança, ela tem que ser olhada com mais carinho. E por isso que é importante responsabilizar as empresas onde elas têm que ser responsabilizadas. Sim. Porque o vazamento de dados, às vezes, não é imediato, né? O prejuízo, o impacto que o consumidor vai ter. Mas dali a, sei lá, algumas semanas, alguns meses, como esse caso da XP mesmo, você vai ter um problema grande e você não sabe nem de onde está vindo. De repente, Sim. Você cai num golpe e você fala, cara, como é que tinham meus dados? Aí você não lembra que você era cliente da empresa tal, que teve um vazamento há 1 ano atrás ou há 6 meses atrás. Então, mas aí vem a LGPD, né, também para ajudar Sim. muito nessa questão dos vazamentos em si, não necessariamente da fraude que está sendo cometida ali com os dados, né? E aí a gente volta de novo para o boletim de ocorrência, porque para responsabilizar uma empresa pela LGPD, óbvio que tem os processos que são individuais, né? Eu vi o meu dado ali, foi vazado, vou processar a empresa X pela LGPD. Mas também tem as ações coletivas, que normalmente Ministério Público... Faz mais sentido, né? E aí são essas ações coletivas que muitas vezes responsabilizam a empresa em multas de até 2% do seu faturamento. Então, Isso. Quando a gente fala 2%, parece pequeno, mas vai pegar 2% de uma empresa como a XP, por exemplo. Pois é. Então, Não é para menos que tem um limite na LGPD que fala de 50 milhões por incidente, né? Por infração. Mas mesmo assim, para uma instituição financeira, eu tenho certeza que ela não gostaria. Com certeza. Só que ela tem que priorizar a segurança. E muitas vezes, como você falou, eles deixam isso um pouco de lado, ou não investe tanto nisso. É um jogo, uma balança muito... Ali é muito tênue ali, que eles ficam ali, tipo assim, beleza, eu não vou investir demais, brinca um pouco com o apetite ao risco, né? Do tipo, até onde tá de boa. E esse é o caminho que muitas vezes as empresas acabam, que eu falo que negligenciam a segurança, porque vão nessa do tipo, o que o hacker vai querer com a minha empresa, que está começando agora e tal. Mas às vezes você já é uma empresa que tem uma base de dados, que você tem várias coisas ali. E às vezes a sua fica mais fácil. Com certeza. Porque quando você pega uma empresa grande, por mais que às vezes ela tenha uma falha, com certeza ela tem uma segurança muito maior do que a sua. Com certeza. Então, se ele vai ter acesso a 50 mil dados que tem na sua plataforma, ele vai querer. Ele não vai distinguir, não, eu só quero se for da empresa grande. Tem que entender que o criminoso ele vai caminhar pelo caminho de menor esforço. Porque o criminoso também quer ser eficiente, ele quer ganhar dinheiro. E ele tem que ser rápido, né? Ele tem que ser rápido. Então, ele vai pegar o caminho mais fácil. E
a analogia que eu também faço para os clientes muitas vezes, o que você acha que que o criminoso vai querer fazer? Vai hackear um grande banco, né? Vai roubar um grande banco, ou ele vai roubar um monte de pessoas ou de empresas pequenininhas que tem um pouquinho de dinheiro cada uma. Se ele rouba um grande banco, ele vai... A visibilidade é muito maior. Ele vai e ter a uma chance dificuldade. de ser pego é muito maior Agora, também. se ele vai pegando os pequenininhos todos ali, às vezes os pequenininhos não vão nem fazer um BO, esse cara nunca vai ser pego e ele vai tirar um pouquinho de cada um ali e vai fazer o que ele quer. Todo dia ele muda o nome, muda o sistema dele. E a gente também tem que pensar que da mesma forma que a internet, ela nos proporcionou esse conforto e essa rapidez de tudo, para eles também. Então, todo dia eles se atualizam. A questão de 6 meses, 7 meses atrás, a gente não estava falando sobre golpe da transferência do Pix agendado. O Pix tem quanto tempo que surgiu? Não tem muito tempo, são alguns anos. Não tem muito. Foi depois da pandemia. Então, o Pix é uma maravilha para o nosso dia a dia. Agora tem Pix no crédito, tem Pix, sei lá o quê. Então, eles se atualizaram. Também é uma atualizaram. Eles se atualizam todos os dias. As plataformas se atualizam e eles também se atualizam. As pessoas acham que esses estelionatários, esses golpistas, eles não estudam. Eles estudam. Pelo eles contrário, estudam muito. eles estudam mais que a gente, Demole. Que eles estão ali sempre na... Porque eles se aproveitam, inclusive, da vanguarda ali, né? Eles estão sempre buscando as novidades, o que já está disponível, mas que muita gente não sabe, e utilizam esses recursos para, né, enganar as pessoas ou tentar burlar, talvez, de controles, né? Coisas novas ali que as empresas não estão olhando ainda com tanta atenção. É sinistro. Mas é isso. Eu acho que a gente falou de bastante coisa. Tem alguma coisa que você quer adicionar, assim, pra gente? Porque a gente está no finalzinho do nosso tempo aqui agora. Assim, sobre o que a gente tinha falado do STJ, que eu acho que é muito importante frisar para deixar bem claro. O que o STJ não responsabilizou o banco foi porque não foi comprovada a falta de diligência do banco. Uhum. Então, o banco ele conseguiu comprovar que aquela conta existia, que aquela pessoa existia, que não houve fraude na abertura daquela conta e que foi uma falha do consumidor. Sim. Acho que é legal até de falar disso, porque é um caso muito... Ele gera uma visibilidade porque tem a ver com uma senhora de idade que está enfrentando uma doença e caiu num golpe ali, né? Aí não sei se é um estelionato, alguma coisa assim, que tiveram acesso ao dispositivo dela e a partir do dispositivo dela fizeram as transações, né? Aí a gente pensa que o banco poderia ter controles mais apurados ali para evitar um comportamento anômalo ali, né? Daquela usuária. Mas até onde isso está dentro do alcance do banco naquele momento e até onde isso era a responsabilidade dele naquele momento, né? E também entender que esse entendimento vem sendo aplicado na terceira turma do STJ. São várias turmas, então assim, não é um entendimento unânime do Tribunal STJ. Uhum. É uma turma que vem direcionando aquele entendimento. Então, pode ser que daqui a pouco isso caia lá em cima e vire alguma coisa unânime ou não. Mas o que a gente vem falando é o entendimento que vem sendo aplicado. Então, pode ser que chegue lá no plenário e que se torne um entendimento pacífico. No momento, não é um entendimento pacífico, mas é o que vem sendo aplicado pela terceira turma. Então, tem essa diferença também. O que a gente pode fazer como consumidores, né, é a gente ficar atento para não cair nos golpes, né? Porque, de fato, se for uma coisa que acontece sem a nossa interação, né, alguém vai direto no banco, direto acessa o teu aplicativo por outro dispositivo, fica fácil de evidenciar que não foi você. Sim. E que aí o banco teve alguma responsabilidade. Sim. Então, assim, não foi feito pelo meu dispositivo, foi um dispositivo que não estava cadastrado, foi feito num terminal de autoatendimento. Sim. É fácil de mostrar que não foi o Fabian que estava ali fazendo aquela transação. Outro exemplo que eu dou, meu também. Quando eu tinha 16 anos, nem tinha essa coisa da internet desse jeito. E eu tinha uma conta, eu era estagiária, menor de idade, eu tinha uma conta e meu pai acessava a minha conta porque eu era menor de idade. Ele cuidava, ele era o responsável financeiro. E teve uma fraude bancária na minha conta. Física mesmo, caixa eletrônico. Quando eu liguei no saque, falaram que o saque tinha sido feito em Presidente Prudente, lá em São Paulo. Eu nunca pisei os pés de São Paulo. Olha aí. E aí, no processo, o banco tentou usar isso, que poderia ter sido meu pai. E, assim, foi comprovado que não foi.
E foi responsabilidade do banco e o banco foi responsabilizado por isso. Teve que ressarcir o prejuízo. Então, é a mesma coisa hoje em dia, só que hoje é no meio digital. Então, se você, como consumidor, consegue comprovar que você agiu conforme as diretrizes do banco, conforme as normas do consumidor, você teve seus cuidados, né, de aquele Face ID, né, de tudo mais, e o banco é que falhou, ele vai ser responsabilizado. Então, não precisa as pessoas acharem que o judiciário está contra o consumidor. Não, é caso a caso. Se a gente fizer a nossa parte, fizer a nossa segurança ali, cuidar dos nossos dispositivos... A gente tem que ver o caso concreto. Então, vai ser caso a caso, não é um caso específico que vai mandar em todos os outros casos. Então, se você passou por algo, procure seus direitos, procure saber realmente o que aconteceu no seu caso específico e o que você tem direito. Não vá olhar na internet e falar, não... É por isso que é importante conversar com o advogado, né? É informação, como eu sempre falo. A maior defesa no meio digital é a informação. Se você for bem informado, provavelmente você não vai cair em golpes. E se você, porventura, vier a cair, você vai saber o que fazer. Você não vai entrar no desespero. Você vai saber, eu vou fazer um boletim de ocorrência, eu vou juntar todas as provas que eu tenho, e eu vou atrás de um advogado e vou entrar com a minha ação se for necessário. Perfeito. Não esqueçam de ficar paranoicos, né? Também ajuda muito antes do problema. Mas, gente, é isso. Estamos encerrando aqui, então. Não se esqueçam de seguir a gente. O nosso Instagram é ngsx.oficial. O meu é fabian.antunes. Rayane, você quer que o pessoal te acompanhe? Sim, pode. Eu Quem sempre quiser... dou dicas por lá também. Jurídicas, legal. Direito do consumidor e outras áreas também. Fala pra gente aí qual que é o seu. Rayane Kelly. Tudo junto. R-A-Y-E-N-Y Kelly. Tá. Tudo junto, só tem eu. Beleza, Instagram, né? Instagram. Beleza, maravilha. Então, gente, sigam a Rayane, sigam a gente, comentem aí o que vocês acharam. De novo, se vocês tiverem alguma sugestão de convidado, se vocês tiverem alguma sugestão de assunto pra gente trazer aqui pro NGCast, manda aí pra gente que a gente tá sempre ouvindo vocês. Beleza? Então é isso. Quero agradecer, viu, o convite. Boa. Foi muito bom o nosso papo. Agradecer. Foi muito bom o nosso papo. Acho que foi muito proveitoso, tanto pra gente, tem coisas da segurança que eu também não sabia e você me informou aqui. E eu acho que para os consumidores também, que forem acompanhar isso aqui, a população em geral. É para isso que a gente faz, inclusive, essa iniciativa aqui do podcast. Porque a NGX é uma empresa de segurança, né? A gente cuida da segurança de outras empresas, mas essa iniciativa aqui é para conscientizar, para alcançar mais pessoas, para dar dicas e bater esse tipo de papo, que eu gostei bastante também. Então, muito obrigado pela presença. Obrigada. Apesar da minha voz aqui, tive uma crise de rinite, então tá daquele jeito, mas ficou legal pra caramba. Acho que o pessoal de casa aí vai gostar também. Beleza? Beleza, muito obrigada, gente. Volte sempre. Na dúvida, não cliquem. E é isso. Não se esqueçam de compartilhar também esse episódio aí com seus familiares, pra galera ficar ligada e não cair nos golpes, nas situações aí que a gente comentou aqui. Beleza? Tchau!